Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Rúbia e justamente com a Sueli vamos iniciar um novo quadro. Sempre conversamos sobre os mais diferentes e relevantes assuntos e vamos continuar assim. Só que agora, uma vez por mês, nós vamos reunir as principais notícias do mundo tech para você se atualizar com a gente. Afinal, o universo tech é muito dinâmico e as tendências mudam com uma certa velocidade. Piscou, ficou de fora de algum tema. Então vem conosco que vamos dar pitaco nas principais notícias do mundo tech. E para começar, já vamos começar com a polêmica, que é sobre a venda de íris, né? Logo quando eu vi essa notícia, só a manchete, eu fiquei pensando, nossa, deve ser alguma coisa sobre transplante de órgãos, né? As pessoas estão vendendo a íris, córnea, rim, alguma coisa assim. Foi a primeira ideia que eu tive, né? Só que quando eu fui ler, eu fiquei mais assustada. Eu não sei se eu fiquei mais ou menos assustada. Na verdade, essa venda de íris é uma empresa, né? Que o CEO é até da OpenAI. A empresa chamada Tools for Humanity, que desenvolve o projeto hoje, onde é o seguinte, as pessoas baixam um aplicativo, fazem um download lá bonitinho, agendam no aplicativo um horário e vão para escanear sua íris. Então, quando chegar no local marcado, que começou na Avenida Paulista, algumas reportagens dizem algumas portinhas na Avenida Paulistas fazendo fila, as pessoas vão lá, ficam na frente de um aparelho chamado Orb e são tiradas 3 fotos, uma do rosto e uma de cada olho. A íris é escaneada, e eles dizem que depois disso é criado um código da íris, né? Não sei se vocês sabem, algumas partes do nosso corpo, elas são únicas, né? Tipo, a íris, cada uma tem a sua, não tem como replicar. Digitais também, formato do rosto, são únicas. Então, eles querem utilizar com esse escaneamento de íris o código da íris para chamar uma prova de humanidade. Então, eu sei que você é você, porque aquela íris sua é única. Eles dizem que não ficam com esses dados, que, na verdade, eles são quebrados, né? E divididos em vários bancos de dados aí, então não teria como replicar, nem saber de quem é. Mas é aí que vem a polêmica. Eles pagam por isso. Então, pagam em criptomoeda, porque é bom ou ruim, né? Dependendo quando você troca essa criptomoeda. E eles têm abusado de pessoas em vulnerabilidade social. E outro aspecto legal que esbarra é que mesmo que você esteja vendendo uma parte do seu corpo, ilegalmente não pode, né? Você está vendendo uma parte do seu corpo. E muitas dessas pessoas que vão para esses lugares, né, para poder fazer esse escaneamento, muitas vezes elas nem sabem explicar o que é que vai ser feito ali. Ah, um brother me falou que estão vendendo ali a íris, eu estou precisando de dinheiro, de geralmente 400, 500, 600 reais. Vou lá e é isso. Ainda é muito confuso, né, o que eles fazem com esses dados. Alguns países, inclusive, já aboliram, né, eles não estão podendo trabalhar nesses países, mas eles dizem que provavelmente vão continuar no Brasil, porque a LGPD ainda não tem nada sobre essa questão, né, muito, muito, muito claro, muito definido. Afinal, tudo é muito novo. Então, eles ainda estão encontrando brechas legais para continuar aqui sua atuação nesse código de íris. O que eles dizem também é que não tem nenhuma ilegalidade. Isso aqui eu achei até muita cara de pau. Não há nenhuma ilegalidade porque não há venda e a pessoa pode escolher não receber o dinheiro. Então, a pessoa, provavelmente, isso é que atrai as pessoas a venderem sua íris. Eles falam, não, se não quiser o dinheiro, tá de boa. E acho que seria isso. O que é que você acha, Su, dessa notícia, quando você viu a primeira vez? Olá, meninas, pessoas que estão nos ouvindo. Estou ansiosa para ver como vai ser a evolução desse quadro, primeiro de tudo. E já começando com uma notícia bem que eu acho que dividiu bastante opiniões, assim, nos últimos dias. O que eu acompanhei nas redes sociais é que, sendo sincera, vou dar uma visão um pouco superficial do tema. As pessoas que, eu fui lá e vendi mesmo, entendeu? Eu queria o dinheiro, não tô nem aí. Aí tem a galera que tá tipo assim, meu Deus, gente, vamos proibir isso pra ontem. E pelo que eu entendi também é que, o BC me corrige se eu estiver errada, mas já foi proibido isso, né? Então, o governo já proibiu as pessoas pagarem. E também tem as pessoas que já estão mais pra, tipo, colocar lenha na fogueira e já traz uma visão mais apocalíptica da coisa, sinais do final do mundo, assim. Trazendo um pouco pra parte da não é, mas é verdade. Trazendo um pouco pra parte da tecnologia aqui, eu acho que é um pouco
Um pouco não, bastante da gente se questionar a nossa responsabilidade como papel tech dentro das ações que a gente está fazendo, principalmente quando a gente está envolvendo algo tão sensível, um dado de identidade de uma pessoa, algo que é tão único e tão pessoal, né, de cada um. E as pessoas estarem de fato vendendo isso. Então, de um lado, eu acho que tem o nosso papel de tecnologia de entender primeiro as reais motivações disso, a segurança com os dados e com as informações dessas pessoas que de fato venderam e que se disponibilizaram, enfim, para escanearem as íris. E também tem um outro lado das pessoas que estão se disponibilizando. Se estão se disponibilizando, estão por quê? Por necessidade, por curiosidade? Elas de fato entendem toda a responsabilidade por trás disso, como esse dado vai ser usado, o que vai vir depois disso. Então aqui eu acho que eu venho para jogar um pouco mais de dúvidas mesmo e mais no sentido de reflexão, assim, de tomar cuidado, né? Acho interessante e legal a forma como a gente tem evoluído, o ponto da tecnologia, mas é sempre importante também voltar, dar um passo atrás e lembrar as questões da responsabilidade, assim, sabe? Tudo que você falou me lembra muito que é algo que eu penso algumas vezes será que eu seria uma PM do jogo do Tigrinho? Acho que não, né? Porque envolve questões legais, né? De vício, de tudo mais. Mesmo parece propaganda de cerveja, né? Beba com moderação. Mas todo mundo sabe que é um vício. Mas Sim. é aquilo, né? Se eu tivesse precisando muito, será que eu não seria uma PM de Tigrinho? Não sei também, né? Mas essas questões legais sempre permeiam, né? De ética, de valores, o que a gente faz no nosso trabalho. E aqui também, só para deixar claro a fonte que a gente utilizou, né, para estar passando essa notícia, para quem quiser se aprofundar também. Então foi exame.com, meutudo.com.br e veja.abril.com.br. Lá tem as notícias na íntegra, eles acabam sendo um pouco mais profundos. Aqui é mais para a gente dar uma pincelada nas principais notícias para trazer para vocês. E aí, aproveitando já indo para o próximo assunto, que também foi uma muito quente nas últimas semanas, principalmente acho que na última semana, foi a questão da DeepSeek ter derrubado a OpenAI. Então, a empresa atraiu aí a atenção nos círculos globais de AI depois de publicarem um artigo deles e basicamente, assim, resumindo bem simples, nesse artigo eles comprovavam que o valor de custo deles era muito abaixo. Pelo que eu entendi, abaixo ali dos 6 milhões de dólares. Então, comparando aí com o ChatGPT, acabaria sendo algo bem menos custoso. É engraçado ver como isso se repercutiu ao longo da semana e também chamou a atenção pelo sentido de separação de grupos. Aqui eu vi um pessoal muito listando como uma excelente oportunidade, bora lá, migrar, usou como trend, tipo, o ChatGPT morreu, ou tipo, olha quem foi que tirou o trabalho do ChatGPT, mas a gente também tem uma pauta um pouco mais consciente aqui, pensando também na segurança de dados, na responsabilidade que essa nova plataforma tem, comparado com o ChatGPT, que já tem aí alguns pontos com relação à segurança de dados e privacidade mais bem validados. Rúbia, queria escutar de você, o que você viu sobre essa notícia e qual a tua opinião sobre DeepSeek? Eu vou começar logo com algo que me chamou muita atenção, que acho que é muito fora da caixinha que você falou aqui. Foi um relato que eu vi na CNN Brasil, de alguém dizendo sobre o idealizador, né, do DeepSeek. Eu vou ler na íntegra o que ele falou. Quando conhecemos, ele era um cara muito nerd, com um penteado horrível, falando sobre construir um cluster de 10 mil chips para treinar seus próprios modelos. Não levamos a sério, disse um dos parceiros do Liang ao Financial Times. Ele não conseguia articular sua visão além de dizer, quero construir isso e será uma mudança de jogo. E realmente foi, né? Às vezes a gente tá com uma ideia na cabeça que a gente nem consegue articular, mas a gente tem vontade que isso aconteça, e aconteceu, ele conseguiu fazer o que era necessário, né? Realmente abalou o ChatGPT. E agora, voltando um pouquinho do que a Su disse, em relação aos dados, né? Logo depois que
a DeepSeek derrubou o ChatGPT, começaram a perguntar como é que eles conseguiram fazer isso com menor custo, começaram a pipocar notícias sobre vazamentos de dados, inclusive sobre a possibilidade que a DeepSeek tinha pego modelos avançados e pagos da OpenAI para poder treinar o seu modelo. Então, já começaram a aparecer umas coisas meio obscuras. Alguns países, algumas empresas começaram a proibir o uso de DeepSeek, porque não sabiam como é que esses dados iam poder ser utilizados. E outro dado importante que começou a vazar aí foi que, como é uma empresa chinesa, né, e de acordo, né, com as políticas chinesas, se a empresa tem sede lá, os dados que ela armazena também são da China. Então, já começou toda uma especulação como é que o governo chinês utilizaria esses dados de DeepSeek. Aí, eu não aguentei e fui fazer uma pergunta meio capciosa, né? Tanto para o ChatGPT como para o DeepSeek, fiz a mesma pergunta. Perguntei, vem cá, não assim, né? Vem cá, poderia ser desse jeito também mais ameno. Houve vazamentos em relação ao DeepSeek? A resposta do DeepSeek foi: até o momento, não há registros públicos ou relatos conhecidos de vazamentos de dados envolvendo a DeepSeek. E começa a dizer que a DeepSeek realmente se preocupa muito com que esses dados não sejam vazados e tal. Fiz a mesma pergunta para o ChatGPT. Sim, recentemente ocorreram vazamentos de dados relacionados à DeepSeek. Uma análise da empresa de segurança cibernética revelou que o DeepSeek deixou exposto um banco de dados desprotegidos, contendo mais 1 milhão de registros. Então, me parece que a própria IA já está fazendo seu próprio pitch, né? Se vendendo. Não teve nenhum vazamento. Teve sim, teve sim. E aí abre a ideia para uma outra questão, né? Provavelmente nos próximos anos ou até meses, eu acredito que empresas de cibersegurança elas vão ganhar muito dinheiro, porque cada vez mais dados estão se tornando mais relevantes, né? E a segurança relacionada a eles também. Assim, é muito interessante a gente ver essa discussão e o quanto a gente fica rodando em círculos, assim, né? Porque quando o ChatGPT veio, a gente ficou, nossa, é disruptivo, tananã, mas também teve muitos questionamentos sobre vazamento de dados, sobre segurança, enfim. Muitas pessoas foram falando vários relatos e até relatos sobre reprodução de racismo, de etarismo, enfim, todas essas questões. E aí o ChatGPT foi melhorando, né? Então ele foi aprimorando tudo mais. E agora a mesma coisa com o DeepSeek, né? Então eles acabaram de lançar, fizeram bastante barulho no mercado e provavelmente agora é o momento de começar a levantar alguns erros, algumas falhas na plataforma e eles vão iterando da mesma forma que o ChatGPT iterou. Mas acredito que vão vir aí mais cenas desses capítulos, provavelmente nas próximas teremos ainda mais notícias relacionadas a essa briga aí de gigantes. E aí, correndo por fora, né, Su? A gente tem a Open Euro, LLM, que é um consórcio, né, uma reunião de empresas que querem construir também uma inteligência artificial europeia, né? E o que eu acho engraçado no discurso de todas, quando surge uma nova inteligência artificial, é muito parecido, né? Em relação ao Open, eles dizem que querem democratizar o acesso da IA de alta qualidade e fortalecer a capacidade de empresas europeias de competir em nível global a partir de um modelo de IA transparente de código aberto. Por ser um modelo de multilinguagem, a IA feita pelo projeto deverá preservar a diversidade cultural e linguística. Então, todo mundo sempre tem boas intenções a respeito de tudo quando cria IA, mas, na verdade, cada um está defendendo o seu espaço, né? A Europa, os Estados Unidos já tem a inteligência artificial dela, né? Que é o ChatGPT. A China já abalou aí com o DeepSeek, não vamos ficar de fora. Vamos construir a nossa também. Acho que as principais potências, os principais conglomerados econômicos vão querer construir, né, sua própria inteligência artificial e até mesmo, né, conseguir desenvolver, tipo, chips ou alguma coisa do tipo para que não fiquem presos por exemplo, a Europa ficar preso, tipo, ao material que é vir dos Estados Unidos ou da China, enfim, né, para que não tenha esse tipo de desenvolvimento. Quanto mais com a conjuntura política, né, que está se desenhando aí com Trump, ninguém entendendo muito bem o que vai acontecer. Então, é cada um querendo um pedacinho para si e seu espaço por ali, né?
É isso. E aí, você tinha colocado aqui nas notas, acho legal citar, fiquei curiosa, sobre a IA brasileira, seria a maritaca, é isso mesmo? Já existe, já existe, já existe, já tem um tempinho que a maritaca, ela existe. Eu não sei se muitas pessoas conhecem ela, eu já testei algumas vezes. As respostas são bem assertivas, mas realmente eu não sei dizer porque ela não teve tanta repercussão, né? Eu vi algumas pessoas dizendo que ela é interessante, que para questão de código é bacana, mas eu acho que talvez falte divulgação, não sei. Mas fica aí para vocês que a gente também tem uma IA brasileira. O nome eu achei muito legal, né? Maritaca. Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha lá, fazer umas perguntinhas para ela e tirarem suas conclusões. Não dá pra negar, né? Nós brasileiros somos muito criativos. Se você tá gostando do podcast, tá gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí pro Clube MDP, que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. E aí, voltando aqui, passando para uma outra notícia, que, enfim, achei super interessante quando você compartilhou, Rúbia, era a questão de que as IAs estão pensando demais e isso pode ser um problema para o mundo. Então aqui é uma questão de overthink para as IAs. Mas o que seria isso, né? Vamos entender um pouquinho melhor. Então, basicamente, o que a gente está dando aqui que todo comando, toda ação que a gente pede aí, por exemplo, o ChatGPT fazer, ele requer milhares de cálculos para poder decidir qual a melhor palavra que vai te dar e vai proporcionar para o usuário a melhor resposta. O que tem acontecido? As inteligências artificiais elas têm tentado simular esse processo cognitivo humano para conseguir formular essas respostas melhores. Então, para perguntas simples, é tipo 2 mais 2 é 4, a IA tá dando uma volta, tá overthink, tá tentando mapear todos os cenários de resposta para conseguir, com certeza, validar se aquela resposta é a mais correta. Então, essa abordagem, ela se chama cadeia de pensamentos, ela é relevante, ela é importante, mas principalmente em contextos complexos. E qual o tema, qual é a pauta mais que a gente está querendo trazer aqui? Hoje, alguns modelos fazem isso para perguntas bem mais simples. Então, tem uma pesquisa que foi divulgada pelo Washington Post, em parceria com alguns pesquisadores da Universidade da Califórnia, que tentou quantificar a quantidade de água e eletricidade gastos por chatbots que funcionam com inteligência artificial. E basicamente os gastos encontrados foram assim de que o ChatGPT gasta uma garrafa de água a cada 100 palavras geradas. E o que a gente está querendo dizer com essas duas notícias? É que por um lado, a gente tem modelos que estão tentando reproduzir aí pensamentos humanos, overthink, e gerando e precisando gerar mais tokens para chegar em respostas simples. E do outro lado, a gente tem humanos que ficam testando o ChatGPT e usando o ChatGPT para respostas e perguntas simples, sendo que isso consome muita energia, isso consome os nossos recursos. E aí, Rubio, eu queria saber de você, se você chegou a ver algo sobre isso, o que você pensa sobre esse assunto? Novamente, né, quando eu vi logo a matéria, as pessoas que fazem as manchetes são bem criativas. Eu pensei, nossa, seria uma matéria do sensacionalista. Quanto esse gasto computacional, né, a gente repensar na sustentabilidade disso. E, por outro lado, também avaliar o quanto também está usando o ChatGPT para tudo, né? Para a gente também não ficar refém. Ano passado, uma palavra foi dita como a palavra do ano, que foi o cérebro apodrecido, né? Apodrecimento do cérebro, que é essa dependência que a gente está tendo tanto de tecnologia. Então, às vezes o ChatGPT realmente acelera, né? O desenvolvimento de algumas atividades, mas também para tudo, acho que
existe um limite, né? Porque realmente seu cérebro começa a ficar preguiçoso, você começa a ficar dependente. Ah, não, vou pensar. Vou perguntar aqui pro chat GPT. Ele vai me responder. E tem um custo também de estabilidade, como você falou, de energia, que a gente não precisa gastar, né? Nem dele, nem nosso, né? Pra gente não emburrecer, de certa forma. Quando você estava falando, Suelen, que demora muito para fazer contas matemáticas, eu tenho uma amiga que ela foi testar, né, estudando para concurso, e aí vou testar aqui, estudar com o chat GPT. Não consegui fazer uma conta, vou perguntar para ele aqui como é que ele faz. Era uma conta mais a nível de engenharia, não era uma conta tão simples. Ela pediu e ele percebeu um erro, né? Aí ela falou, não, você tá errado. Ó, você fez a conta errada aqui. Ele, realmente, o valor é esse. Então, realmente, ele faz as coisas por aproximação. Ele não vai fazer, tipo, 2 mais 3 contar que é 5. Ele vai pegar, acho que um banco de dados, vários dados aí reunidos, e perceber que, por aproximação do que ele encontrou, a resposta seria 5. Acho que esse esforço computacional, acho que justamente é por conta que ele ainda não sabe, né? Pelo menos até o momento da notícia, fazer essa conta de forma assertiva, então ele acaba gastando muita energia e nem sempre sai corretamente. É isso. Essa é uma matéria da CNN. Na matéria, eles até falam que mesmo que cerca de 92% das IAs chegam na resposta correta logo de primeira, tem essa questão de overthinking que acontece de forma recorrente, principalmente em questões matemáticas, como você falou, justamente porque querem fazer essa validação para garantir que a resposta mais correta está chegando nas mãos dos usuários. E aí, até trazendo um pouquinho mais de números para a questão do quanto de energia é consumido, ainda naquele estudo que eu falei da Universidade da Califórnia, só deixando claro também que o estudo ele foi feito com modelos de linguagem GPT-4, lançado pela OpenAI em março de 2023, e além de equivaler àquela quantidade de água, também equivale, só também tangibilizando um pouco melhor a questão do consumo de energia, além dessa comparação com o gasto de garrafas de água, a cada 100 palavras, também tem a comparação feita de que ele consome energia suficiente para manter 14 lâmpadas de LED acesas aí por 1 hora. E aqui também, mais um ponto que vale trazer, eu achei interessante no Instagram, nesses últimos dias, eu vi uma trend de, tipo, o marido ir lá e pegar e olhar as contas que a esposa fez na calculadora do celular. E o negócio era no sentido de, tipo assim, e mostrando, tipo, 2 vezes 1, contas fáceis. E o ao contrário também estava acontecendo, das mulheres dizendo, então agora eu vou pegar no esposo e ver, né? Enfim, e mostrando o quanto de fato a gente está dependente de tecnologias para realizar atividades super simples. Também tinha uma matéria, agora eu não vou conseguir lembrar tão corretamente, mas eles estavam entrevistando um taxista em que ele falava Amnésia digital. e da amnésia digital, digital. essa mesmo, em que o taxista pegava e falava, nossa, eu saí aqui, ia deixar as pessoas tranquilamente sem GPS, hoje eu não consigo sair de casa sem GPS, hoje eu preciso usar o alarme para lembrar de todos os medicamentos que eu vou tomar, e aí as notas, e aí na reportagem eles até fazem a provocação no final, né, de quantos contatos de telefone você lembra o número. E cara, isso me bateu muito forte, porque, tipo, eu realmente não lembro. Eu não lembro Eles o pediam só número. 2 na reportagem. Eu só sei o Pense em meu. 2. Eu só sei o meu, Então assim. eu sei 2. Eu sei 2. Eu sei o meu e o do meu esposo, pronto. Cara, Eu eu não sei sei 2. do meu companheiro, eu O também não nosso sei da conta. minha mãe. Eu só sei o meu. Então fica Sueli, aí. se soubesse o seu também, né? Ficaria Aí ia ser difícil. difícil, né? Mas tem um número fácil. Mas aqui, gente, qual é o questionamento? É mais realmente nessa ponta da sustentabilidade, assim. Para que tipos de tarefas a gente está usando, que tipo de tarefas a gente está delegando para as IAs ou se apoiando em tecnologia, sendo que a gente poderia fazer, exercitar do nosso lado, pensando também nessa parte de consumo de energia e dos recursos que nós temos disponíveis. Agora, indo aqui mais para a última matéria, aproveitando que a gente está falando sobre responsabilidade, lá no começo, Rubi, eu acho que você deu um gancho perfeito para essa matéria aqui sobre, será que você trabalharia aí no time de produto do Tigrinho? Pois é, teve uma pessoa aqui na semana passada, pediu demissão, não do Tigrinho, mas do WhatsApp, por conta de responsabilidade e, de fato, divergência de princípios. Então, o que repercutiu aí no LinkedIn nos últimos dias foi o pedido de demissão da Head de Políticas Públicas do WhatsApp,
é a Daniela Silva Scarpim, ela era head de políticas aí no último ano, e eu queria ler um pouquinho do trechinho do post dela, porque eu acho que já diz bastante sobre o posicionamento dela com relação às repercussões recentes do WhatsApp. Ela diz que dedicou a vida dela de trabalho a lutar por uma internet aberta, por mais transparência, especialmente nos últimos anos, por um setor de tecnologia mais responsível ao interesse público. Os anúncios recentes da Meta, na minha opinião pessoal, desequilibram a balança entre a minha capacidade de atuar em prol desses objetivos por dentro e por fora da companhia. E aí ela também fala assim, que em breve haverá mais mudanças e mais partidas da empresa. Então, aqui a repercussão foi... E assim, quando você entra lá no post dela no LinkedIn, muita gente assim apoiando, falando que esse sempre foi o perfil dela. E aqui a gente vê muito claro um posicionamento de princípios. Os princípios dela não estavam mais válidos com o da empresa e ela acabou optando por essa saída. Mas também tem uma outra notícia que agora já está validada, e provavelmente quando o episódio sair, mais demissões vão ter acontecido, é que no comecinho do ano, o Mark Zuckerberg tinha falado que também ocorreriam demissões em massa ali na Meta, afetando cerca de 3 mil funcionários. E a decisão começou a ser confirmada hoje, né? O dia 11/2, as primeiras demissões ali, pelo que eu entendi, já começaram a acontecer no LinkedIn. E aí, Ruben, você acompanhou essa pauta? O que você acha da posição da Não Daniela? acompanhei, mas não me surpreende, né? Geralmente eles vão falar que isso é uma questão de enxugar quadro, melhorar a gestão de desempenho, que é necessário, que eram vagas que não precisavam estar ali. Enfim, eu acho que são cenas do próximo capítulo. E o que me preocupa é que, geralmente, quando a empresa grande de renome começa com um movimento, outras vão atrás. Então, pode ser que Sim. daqui a algum tempo a gente comece a pipocar notícias de mais demissões de empresas relevantes ou empresas a níveis nacionais. Eu acho que é um movimento que a gente vai esperar para entender realmente, mas é um ciclo, né? Acho que a gente já... É mais para confirmação. A gente já viu isso acontecer antes, né? Em outras pautas, em outras medidas de empresas relevantes, então é aguardar. A gente tem um EP aqui, um super desabafo, falando sobre esses últimos posicionamentos, mas só para dar contexto também para quem não sabe, o que aconteceu é que recentemente, né, a Meta também teve a questão da Amazon, da Google, enfim, eles acabaram tirando algumas políticas, então eles implementaram, na verdade, uma medida que vai permitir que o usuário das redes sociais postem mensagens ofensivas a grupos minoritários. Então eles tiraram essa parte de moderação de conteúdo e a Daniela não fala explicitamente sobre isso, tá? No post dela, mas a gente poderia fazer essa associação, né? Visto que ela fala dos últimos acontecimentos, então provavelmente é sobre isso que ela tá falando. Mas aqui eu gostaria até de deixar uma pergunta aqui para o nosso público, né? Quais são os princípios aí negociáveis da nossa audiência e como que a gente está aplicando ele no nosso dia a dia, tanto profissional quanto pessoal também. É isso, meninas. Acho que chegamos aí ao fim desse primeiro episódio sobre Tech News. Foi incrível poder compartilhar com vocês essas notícias que a gente fez a curadoria ao longo da semana, ao longo do último mês. E por isso, como somos pessoas de produto, queremos saber o que vocês acham desse formato, dos comentários que a gente fez sobre as notícias. Então, por favor, conversem com a gente através das redes sociais de Mulheres de Produto. Também tem o nosso LinkedIn, Suelen Ramos e Rúbia Macedo. Deem seus feedbacks e continuem acompanhando a nossa comunidade pelo Slack, WhatsApp e nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que rola no mundo de produto. Muito obrigada por estarem aqui com a gente e a gente se vê no próximo episódio. Então, como o Su disse, são as notícias, e conta também pra gente se tem alguma notícia que era bem interessante estar aqui e passou abatido, ou tem alguma notícia que vocês acharam bacana estar sendo retratada aqui, tiveram a mesma sensação que nós com as manchetes. Conte pra gente, a gente quer ouvir vocês demais.